Galerinha, tem muitos fenômenos para a gente estudar e conhecer dentro da nossa ciência química, né? A alotropia é só um dos mais importantes para a didática da gente. Por isso que a gente trabalha dentro do ensino médio, para vocês terem noções. O ensino médio ele tem como objetivo formar cidadãos que vão para o mundo, que vão trabalhar e principalmente que vão entender tudo o que cerca vocês. Saber ouvir uma notícia de jornal e entender o que se trata. Por isso que a gente está trabalhando vários conceitos aqui durante o nosso primeiro ano, para depois a gente ir aprofundando no segundo e no terceiro. Vamos lá para a gente fazer a revisão com os conceitos desse fenômeno que a gente conheceu na aula de hoje? Vamos lá no slide. Nós estamos falando de alotropia, né? Que é um fenômeno em que um mesmo elemento químico tem a capacidade de formar substâncias simples diferentes, devido à variação na forma como os seus átomos se organizam no espaço. Então, nós temos aí que ela pode ocorrer de duas maneiras, né? A alotropia ela acontece porque os átomos de um elemento podem se organizar em quantidades diferentes, né? Números de átomos diferentes por molécula, ou ainda eles podem se organizar em formas espaciais diferentes. O que isso quer dizer? Eles podem formar ligações diferentes em outras estruturas. Isso quer dizer que eles podem apresentar a mesma quantidade de átomos, só que esses átomos em uma substância vai ter um tipo de ligação, um tipo de estrutura, e em outra substância vai apresentar uma estrutura diferente. As variedades alotrópicas de um mesmo elemento químico diferem entre si quanto à atomicidade, ou seja, quantidade de átomos, ou seja, quantos átomos que forma cada molécula, ou quanto ao arranjo cristalino dos átomos no espaço. Então aqui a gente tem algumas estruturas para vocês terem uma noção que quando a gente fala de organização no espaço, nós estamos falando do modo como esses átomos vão formar suas estruturas. Então essa daqui, ó, é a estrutura do grafite. Aqui o B é a estrutura do diamante. Então nós estamos falando de estruturas diferentes que são formadas por átomos do mesmo elemento químico. Só que como elas vão ter ali a sua organização espacial bem diferente uma da outra, as suas propriedades, as suas características também serão diferentes. Aqui a gente tem alguns exemplos. Nós temos o elemento, vamos começar aqui com o carbono, e nós vimos seus alótropos, que é o diamante e o grafite. Na diferença principal, nós temos que o diamante apresenta uma estrutura rígida, enquanto o grafite uma estrutura em camadas. Uso ou curiosidade, nós temos que o uso do diamante é muito comum em joias, enquanto o grafite em lápis e condutores. O oxigênio também apresenta formas de alótropos, onde nós temos o oxigênio molecular e o gás ozônio. Qual é a principal diferença entre eles? A quantidade de átomos por molécula. Aqui a gente tem 2 átomos de oxigênio, enquanto no ozônio 3 átomos. Uso: o oxigênio utilizado para respiração, enquanto o ozônio, ele presente na camada de ozônio, é uma proteção contra os raios ultravioleta. O enxofre, nós conhecemos o rômbico e o monocíclico. A sua diferença são cristais, um com forma cúbica e outro com forma de agulhas. O uso ou curiosidade: o primeiro, que é o rômbico, ele é estável em temperatura ambiente, enquanto o monociclo somente em laboratório. E o fósforo, nós vimos lá o branco e o vermelho. A sua principal diferença é que o branco é muito reativo, enquanto o vermelho é estável. Uso ou curiosidade: o branco ele tem que estar ali
armazenado sob água, enquanto o vermelho ele é utilizado em fósforo, fósforo comum que a gente conhece. E agora vocês vão praticar todos esse conhecimento nas atividades que nós propomos para esta aula. Então vão lá, resolvam essas atividades e depois a gente vai fazer a nossa correção aqui no momento do Tirando Dúvidas. Boa atividade para vocês! Galerinha, aplicação de conceitos. A nossa aula foi somente sobre isso. E na atividade foi proposto para que vocês realmente analisassem os enunciados e as alternativas para ver se teve o entendimento desejado do conteúdo. Mas vamos lá para o nosso Tirando Dúvidas para a gente fazer a correção dessas atividades junto com vocês. Vamos lá. Na questão de número 1, ela tratou aqui sobre o grafeno. Falou que o grafeno é uma forma alotrópica do carbono. Ele é considerado um dos materiais mais promissores da atualidade por ser leve, resistente e excelente condutor de eletricidade. Diferente do diamante, outra forma de carbono, que é isolante elétrico e extremamente duro. E aí vem a pergunta: a diferença nas propriedades dos alótropos do carbono, como grafeno e diamante, possibilita... Dois pontos. Aqui é uma questão até bem próxima de um dos exemplos que nós vimos na aula. Vocês observaram isso? Só que lá ele queria saber por que eles apresentavam tantas diferenças se eles eram formados por átomos do mesmo elemento. Aqui não, aqui ele está falando que há diferença nas propriedades dos alótropos, do carbono, grafeno e diamante, possibilita, quer saber qual a possibilidade. E aí a gente leu, né, galerinha, essas alternativas e viu aquela que naquele momento você julgou que era mais propícia para essa questão. Tudo bem. Vamos ver aqui quais são as alternativas. Na letra A ele diz que possibilita o uso do mesmo material em qualquer aplicação com menor custo. Vocês acham que dá para fazer isso de qualquer custo? Sim, usar o mesmo material em qualquer aplicação, sendo que eles apresentam características bem diferentes umas das outras, né? Um é extremamente duro, outro é leve, outro é um ótimo condutor de eletricidade, enquanto o outro é isolante. Dá para usar o mesmo material em qualquer aplicação? Eu acho que não. Na letra B fala que isso possibilita a escolha do alótropo ideal com base na propriedade desejada, otimizando sua aplicação tecnológica. Então, aqui na letra B, a gente tem que olhar que se eu conheço as propriedades de qualquer substância, sei as características dela e eu sei o que eu preciso, eu não vou utilizar a substância errada, né? Eu tenho uma tendência de poder escolher a substância correta. Então, a letra B, para mim, ela está razoável, né? Vamos ver a letra C. Possibilita a substituição do diamante por grafeno na fabricação de joias. Oxe, possibilitaria se eles tivessem propriedades que fossem muito semelhantes, mas como eles são bem diferentes, não possibilita. Possibilita a eliminação do uso de carbono em materiais industriais. Ao contrário, ele é bem promissor, então a tendência é de aumentar o uso. E a letra E fala que possibilita a obtenção de novos elementos, muito cuidado, hein? Novos elementos com propriedades mistas. A obtenção de novos elementos, não, gente, não, tá? Não tem essas propriedades, a diferença deles não possibilita isso de jeito algum. A única alternativa que responde a essa questão é a alternativa B, né? Que é a diferença nas propriedades dos alótropos de carbono, como grafeno e diamante, possibilita a escolha do alótropo ideal com base na propriedade desejada, otimizando sua aplicação tecnológica. Então, a letra B, ele está falando ali certinho, porque a questão ela trata da alotropia como um recurso tecnológico,
onde formas diferentes do mesmo elemento, no caso o elemento carbono, permitem aplicações diferentes, como é o caso do grafeno na eletrônica e do diamante em joalheria ou cortes, porque o diamante ele é tão duro que ele pode ser utilizado para corte de materiais de alta resistência. Então, se eu conheço as propriedades, eu tenho um maior leque para poder utilizar. As aplicações de cada um se tornam mais específicas. Por isso, a alternativa B é a alternativa correta para essa questão. Já na questão 2, a gente continua falando do diamante, a gente fala agora dele e do grafite. Fala, diamante e grafite são formados por carbono, mas possuem propriedades bem diferentes. O mesmo ocorre com o fósforo branco e o vermelho, que variam em reatividade e uso. Com base nessas afirmações, é correto afirmar: 2 pontos. Letra A. A estrutura atômica dos alótropos determina suas propriedades físicas e químicas. O que ele está querendo dizer nessa letra A? Estrutura atômica é a estrutura dos átomos que compõem a molécula da substância. Então, essa estrutura, ela envolve não só a organização no espaço, como também a quantidade de átomos que formam a molécula. Então, a letra A, logo de cara, ela está certíssima, né? A estrutura atômica dos alótropos, ela determina as propriedades, as características químicas e físicas dessas substâncias. Mas vamos olhar as outras alternativas, o que elas traziam para a gente. Na letra B, fala que os alótropos possuem propriedades semelhantes por serem formados pelo mesmo elemento. A gente viu que tem aí alguns que têm propriedades totalmente opostas. Então, a letra B, ela não tem como estar correta. C. Os alótropos são formados por diferentes elementos, o que explica sua diversidade de uso. Não. Eles são formados por átomos do mesmo elemento químico. Primeiro, porque são substâncias simples. E a definição de substância simples, ela vem justamente por ser formada por átomos do mesmo elemento. Então, não tem como a letra C estar correta. Letra D. A diferença entre os alótropos está apenas, olha essa palavra, viu? Apenas na quantidade de prótons. Gente, primeiro que o apenas, a gente sempre tem que ter cuidado com ela nos enunciados e nas alternativas. Só que a letra D, ela traz que a diferença está na quantidade de prótons e não está de jeito algum. Porque a quantidade de prótons é o número atômico do átomo. Se eu tenho átomos com um número de prótons diferentes, significa dizer que eles são átomos de elementos diferentes. E a alotropia, ela trabalha com átomos do mesmo elemento químico. Então, não tem como, de jeito algum, a letra D está correta. Se tem número de prótons diferente, é porque é elemento químico diferente. E a letra E fala que os alótropos possuem a mesma densidade e condutividade elétrica. A gente observou em diversos exemplos que a densidade pode variar, porque os alótropos podem apresentar número de átomos diferentes, né? Uma quantidade de átomos diferentes. E a condutividade elétrica também. A gente viu que o diamante é um isolante, enquanto o grafeno ele é um ótimo condutor. Então, a letra E também está errada. Então, para a questão número 2, a nossa alternativa correta é a letra A. Né? As diferentes propriedades dos alótropos se explica pela forma como os átomos estão organizados, mesmo sendo do mesmo elemento químico. É essa estrutura que determina dureza, condutividade, reatividade, entre outras características. Por isso que a letra A está correta, tá? Quando a gente fala de organização, é aquela estrutura que a gente viu aqui na revisão, porque a gente tem o mesmo elemento químico, só que o modo como ele se organiza faz com que a substância apresente características diferentes. E a nossa questão de número 3, o Decolando para o Futuro, trouxe o seguinte: a grafita
é uma variedade alotrópica do carbono. Trata-se de um sólido preto, macio e escorregadio, que apresenta brilho característico e boa condutibilidade elétrica. Considerando essas propriedades, a grafita tem potencial de aplicabilidade em a letra A: lubrificantes, condutores de eletricidade, cátodos de baterias alcalinas. B, ferramentas para riscar ou cortar materiais, lubrificantes e condutores de eletricidade. Vamos lá. Ele é macio, então riscar e cortar, ele, por ser macio, ele já não se aplica. Letra B tá fora. C, ferramentas para amolar ou polir materiais, brocas odontológicas e condutores de eletricidade. Então, quando a gente fala em brocas, a gente pensa em algo duro, rígido para perfurar. E eu volto a falar, ele é um sólido preto? É sólido, mas ele é macio. D, lubrificantes, brocas odontológicas, condutores de eletricidade, captadores de radicais livres e cátodos de baterias alcalinas. Aqui novamente a gente tem as brocas odontológicas. Então a letra C fora. E a letra E fala ferramentas para riscar ou cortar materiais, monoestruturas capazes de transportar drogas com efeito radioterápico e cátodos de baterias livres. Novamente a gente tem aqui, cortar e riscar materiais. Então, pelas características que a gente vem observando no enunciado, a alternativa que se aplica aqui é a letra A. Por quê? Ele tem aqui a capacidade, ele fala, que ele tem uma boa condutibilidade elétrica. Então, ele tem uma capacidade de ser utilizado como condutores. Ele fala também que ele é escorregadio. Então, ele pode ser utilizado como lubrificantes. E se ele tem ali a boa capacidade de condutibilidade, ele também pode ser utilizado em cátodos de baterias alcalinas. Ficando assim, a nossa alternativa A como a alternativa correta. A grafita, alótropo de carbono, é composta por camadas de átomos organizadas em estruturas hexagonais planas. Essas camadas deslizam facilmente umas sobre as outras, conferindo maciez e capacidade de reduzir atrito, o que a torna ideal como lubrificante sólido, especialmente onde óleos e graxas não podem ser utilizados, como em altas temperaturas ou no vácuo. Por isso que a nossa letra A é a alternativa correta para a nossa questão. E aí, galerinha, a gente vai finalizando na aula de hoje os nossos conteúdos da unidade 1. Lembra que eu falei, A gente tem o nosso pré-requisito para a nossa primeira aula da unidade 2. Primeira aula a gente vai começar falando sobre modelos atômicos, tem uma aula bem bacana. E aí a gente tem as nossas avaliações da unidade 1. A primeira chamada, a segunda para aqueles que por alguma eventualidade não puderem comparecer no dia da avaliação, e a recuperação, que eu espero que ninguém precise fazer. Mas vamos continuar com os nossos conteúdos na unidade 2, onde a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre a estrutura atômica, Os modelos, como que o átomo é organizado e como que esses conhecimentos foram evoluindo ao longo do tempo. Então fiquem ligados, galerinha, com a gente. Se ficou dúvida, não tem problema. Nós temos aí os professores presenciais que são maravilhosos, são ótimos profissionais. Se eles não conseguirem sanar com vocês, eles vão entrar em contato conosco e aí a gente vai estar dando um feedback depois para eles passar para vocês. Então, galerinha, aproveitem bastante, estudem e se saiam muito bem na nossa avaliação. E no mais, a gente tem mais aula pela frente, então fique ligadinho.